Caríssimos padres, Padre Leonardo, pároco desta freguesia, diácono, caríssimos seminaristas, religiosas, religiosos, autoridades civis aqui presentes. Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas, para lembrar o que diz a Escritura. Profeta Ezequiel, capítulo 34, Jeremias, capítulo 23, e Isaías, capítulo 56. A relação existente entre pastor e ovelhas e vice-versa. Para dirigir os outros é necessário, antes de tudo, dar provas de grande amor. De fato, o serviço pastoral de Pedro vai exigir dele um grande amor. Não há melhor maneira de seguir a Jesus que renunciar à nossa vida por sua missão. Jesus ordena a Pedro que apacente a igreja e, com isso, nos ordena que obedeçamos. Obedecemos livremente, não porque os pastores sejam sempre capazes ou infalíveis, mas porque desempenham uma função de autoridade necessária na igreja. Autoridade que é serviço, é entrega, é zelo pelo rebanho do Senhor. Cremos que os bispos são, biblicamente e historicamente, os sucessores dos apóstolos. São os verdadeiros sucessores dos apóstolos. E que por essa razão receberam de Deus a missão de apacentar o rebanho. De fato, o desprendimento, o amor, a entrega dominam o coração do pastor, ao passo que a parcialidade, o oportunismo dominam o coração do mercenário que não é pastor. João capítulo 10. Assim, o próprio Pedro adverte, primeira carta, capítulo 5, aos presbíteros que estão entre vós, exorto eu, que sou presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Jesus Cristo. Apacentai o rebanho de Cristo que vos foi confiado, cuidando dele, não como senhores, mas antes como modelos do rebanho. Assim, quando aparecer o Supremo Pastor, recebereis a coroa imperecível. A Santa Igreja celebra na mesma data e no mesmo dia o martírio dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Eles estiveram unidos no mesmo propósito e na mesma fé, seguir Jesus Cristo até a morte. Os dois são alicerces vivos e colunas do edifício espiritual que é a igreja. Pedro evangelizou os judeus, Paulo as nações pagãs. Unidos no mesmo ideal, os dois foram servidores do evangelho. Ai de mim, se eu não anunciar o evangelho. 1 Coríntios capítulo 9. O modo como viveram
e como morreram esses apóstolos, questiona, meus amados irmãos, o comodismo e a inércia de nossa fé. A rigor, a igreja não carece de doutores, nem de mestres, a rigor, mas clama por testemunhas. Nenhum gesto, nenhuma palavra revelam eficácia maior que a força que brota do testemunho. São Paulo, escrevendo a Timóteo, primeiro bispo sagrado na comunidade cristã, 2 Timóteo 4. Eu te conjuro diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir julgar os vivos e os mortos, proclama a palavra, insiste no tempo oportuno e no tempo inoportuno. Pois virá um tempo, e eu creio e cremos que já chegou esse tempo, pois virá um tempo em que muitos não suportarão a sã doutrina, não suportarão, como aqueles que estão fazendo barulho aqui atrás. Seguirão seus próprios caprichos. Tu, porém, ó homem de Deus, segue a justiça, a fé, o amor, a perseverança. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna. Este é o testamento do apóstolo dado nas Escrituras. 2 Timóteo 4. Nossa fé, na verdade, não é uma afirmação humana, nem uma adesão sentimental. A fé em Cristo é muito mais que uma convicção humana. E as palavras com que Jesus felicita a Pedro vale também para todo aquele que crê, vale para todo aquele crente que segue Jesus. Feliz és tu, Simão, bem-aventurado és tu, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou a verdade fundamental da Bíblia. Cristo é Deus, é o Messias prometido. E as palavras, ora, a fé, ela não se improvisa, não se improvisa. Ela exige antes trabalho, perseverança, vigilância. Para os tempos difíceis como os nossos, maior heroísmo, maior fé. Quanto mais difícil a partida, maior exigência para o treino. Para o treino. Assim, essas palavras não só para os atletas, os jogadores, mas sobretudo para nós. Quanto mais exigente a partida, maior deverá ser o treino. Assim na vida cristã. Exorto-vos, eu, Paulo, prisioneiro no Senhor, a andardes de modo digno da vocação a que fostes chamados. Ora, Jesus interroga os seus ouvintes: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Todas as respostas são boas. Todos apresentam Jesus como profeta. E dirigindo-se aos apóstolos, interroga-os: e vós, o que pensais de mim? Pedro adianta um passo e chega à verdade mais profunda e decisiva. Confessa e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro está seguro e não se equivoca ao apresentar seu mestre como Messias. Confessa solenemente não só a messianidade, mas também a divindade de Jesus Cristo. Certamente foi Pedro que fundou para sempre esta confiança. Foi Pedro quem primeiro proclamou Jesus ressuscitado, de tal forma
que na sua confissão veio fundar-se toda a igreja. Tu és o Cristo, tu és Pedro. Jesus dá a Simão um nome novo, mais do que um nome, porque o nome próprio não se traduz. Mais do que um nome, Jesus lhe confere um nome que indica a sua missão. Mais do que um nome próprio, Kéfas, do qual já lhe falaram no primeiro encontro com ele, lá em João, capítulo 1, versículo 42. Tu és Simão, filho de João, chamar-te-ás Cefas. E Marcos 3,16, ele constituiu os 12 apóstolos e chamou Simão de Cefas, mudando-lhe o nome de Simão para Pedro. Com isso, Jesus quer enfatizar a dignidade de Simão, como outrora Deus já fizera e já havia ocorrido com Abraão e com Jacó. Abraão, Gênesis 17, e Jacó, Gênesis 32. Ora, mais do que um nome próprio, Pedro, Kéfas, em aramaico, significa rocha, pedra, granito indestrutível. Será a missão própria de Pedro, de ser a rocha fundamental do edifício de Deus, da casa, do templo do Deus vivo. A ti confio a minha igreja, sobre ti edifico a minha igreja. Pedro é o alicerce da igreja, firme, indestrutível, com o nome igreja, que é Jesus indicar o reino de Deus sobre a terra que ele veio fundar. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O poder de Satanás, com seus adeptos, inimigos da igreja, que a combatem, desejando destruí-la, jamais conseguirão triunfar. Jamais. Por mais que as forças do mal se esforcem para confundir a igreja ou desenvolver nela fermentos de corrupção, não a impedirá de cumprir sua missão salvadora. Este enfrentamento, esta luta, se desenvolve no capítulo 12 do livro do Apocalipse. Bem-aventurado és tu, Simão, tu és a rocha, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. A igreja está fundada para sempre em Pedro. A igreja existe, sua casa, seu edifício é firme. Jesus está nela, a sua presença pascal a sustenta. A maior afirmação que se pode fazer sobre nossa igreja é que todo o seu poder, sua autoridade, sua força moral no mundo não é algo que se impõe de fora para dentro. A igreja é o lugar sagrado onde nos encontramos e encontramos a Deus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Escutamos o Evangelho. Estou terminando. O sentido de ligar e desligar corresponde ao poder de perdoar, conferido à igreja na pessoa de Pedro. Significa o poder disciplinar, de proibir e permitir, o direito de impor ou levantar uma excomunhão. Destaca aqui, significando fundamentalmente a faculdade de perdoar os pecados, reconciliando o pecador com Deus, mediante os sacramentos, a visibilidade dos sacramentos, impondo-lhes condições e obrigações que sejam sinais de verdadeira conversão para a pessoa, para o indivíduo. A igreja está fundada no perdão. Ela é por natureza o lugar do perdão de Deus. Não é uma comunidade de perfeitos, mas uma comunidade de pecadores que necessitam e buscam o perdão.
Nessa direção está a palavra do Senhor. Não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Marcos 2, 17. Ingênuo chamar os outros de pecadores, porque também nós os somos. Jesus quer que todo aquele que vir um irmão pecar, chegue-se a ele com caridade para corrigi-lo. Se conseguir converter aquele que erra, que lucro magnífico alcançamos. Que lucro magnífico, a mudança de alguém, a conversão de uma pessoa. Ligar e desligar, então, indica a ilimitada capacidade de perdão. Hoje é o dia do sucessor de Pedro, o Papa. A história da igreja primitiva manifesta desde sempre a autoridade e a missão de servo do bispo de Roma. Servo, servorum Dei. É assim que se chama o Papa. Servo dos servos de Deus. Os sucessores de Pedro serão para sempre o que ele mesmo foi na igreja primitiva. É tarefa da igreja cuidar da obra divina, não como donos ou proprietários, não, mas como um mordomo que espera o seu senhor chegar de viagem de forma imprevista, ao qual prestará contas do seu serviço, de sua administração. Presta contas da tua administração, dirá o Senhor. É necessário, pois, que os que creem, os que vivem na igreja e todos aqueles que nos ouvem neste momento, não se fechem, não se encerrem dentro das igrejas, das capelas, dos conventos, das escolas, das fábricas, dos escritórios, mas que sejam úteis dentro da sociedade e deem testemunho no mundo, junto com todos os demais homens de boa vontade. E este é o êxito da igreja. Nisto consiste a salvação das pessoas e das almas. Esta é a verdade fundamental do Evangelho. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Amém. Digamos amém.